palavra de Deus diz lá no livro de Mateus, do capítulo de número 8, a palavra do Senhor, ela diz assim: Jesus, ele estava entrando em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum, e de repente, quando Jesus ele está entrando naquela cidade, a Bíblia diz que vem um centurião, ou seja, um homem de guerra, um homem de batalha, e vem aquele centurião correndo, clamando: Jesus, Jesus, o meu servo, ele está lá em casa, paralítico. O meu servo, ele está lá enfermo, na minha casa. Aí Jesus, com o poder que ele tem, ele diz assim: ó, eu vou curá-lo. Me leve até ele, que eu vou curá-lo. Leve eu até este teu servo, que eu vou curar ele. Vou fazer ele levantar. Vou tirar ele desse sofrimento. Vou fazer o impossível acontecer na vida dele. Jesus, em outras palavras, estava dizendo assim: o impossível vai acontecer. Por quê? Porque imagina um paralítico levantar. É coisa impossível, não é? Se o médico não dá jeito, se não tem, só por isso que eu falo para você, que a partir do momento, eu acredito que Deus ele fica esperando. Ele fica esperando o povo assim. Nossa, ele fica lá olhando lá do céu. Isso ainda dá para ele fazer. Nossa, isso ainda dá para o Sidney fazer. Poxa, queria tanto agir na vida dele, mas isso ainda dá. Aí o Sidney vai lá e faz. Aí chega um momento na vida do Sidney que Deus está olhando lá. Aí ele fala assim: opa, eu acho que agora é minha vez. Que a hora que o Sidney para, ele fala assim: Senhor, não tem como. É impossível. É impossível para mim. É impossível para a medicina. É impossível para o advogado. É impossível para a minha família. É impossível para aquele, para ele. Não tem o que fazer. Pode fazer o que for. Plantar bananeira, virar cambalhota. Não adianta. É impossível. Eu acredito que nesse momento Deus levanta do trono, ele bate no peito e fala assim: então é comigo. Se é impossível, é comigo. Porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aquele homem, o servo daquele centurião, ele estava enfermo. Estava lá na casa dele enfermo, passando por um problema, por um momento de dificuldade, paralítico, sem poder andar, sem poder se locomover. Aí eu pergunto para você: que servo que presta, vamos dizer assim, se ele não pode andar, se ele não pode, né? Naquela época não existia esses serviços de escritório, né? Não existia, não tinha escritório para você ir, você mexer com papel, não. Naquela época era trabalho braçal, era andar no meio das lavouras, era andar no meio do campo, era montar no cavalo, era fazer isso, era fazer aquilo, era sair de uma cidade para outra a pé. Que servo sem o movimentar das pernas, o movimento das pernas, iria ser útil ao seu Senhor? Mas aquele servo, ele estava doente. E a Bíblia diz que quando Jesus ele chega então a Cafarnaum, aquele centurião ele fala assim: Jesus, o meu servo está paralítico. Em outras traduções, o meu criado está paralítico. Aí Jesus fala assim: não se preocupe, que eu vou lá e vou curá-lo. Olha o poder de Deus. Aí que eu quero que você pare para você entender o poder de Deus na nossa vida, o poder de Deus em meio a nossas causas impossíveis. Nós estamos falando de uma cura física, nós estamos falando do manifestar de Deus, sobrenatural de Deus em meio a uma cura física. Mas Deus também pode se manifestar no meio de uma cura, para uma cura sentimental. Deus pode se manifestar numa causa na justiça que está parada há tantos anos.
Deus pode se manifestar naquele dinheiro que está travado na Receita Federal há tantos anos, aquele dinheiro que está há tanto tempo lá parado e às vezes está fazendo falta para você. Deus pode se manifestar naquele dinheiro, irmã, que está lá que a moça não te paga. Deus vai se manifestar, uma causa impossível. Mas Deus tem o poder de fazer aquilo que está parado, fazer andar de novo. Se Deus pega um paralítico e coloca ele de pé, quanto mais um processo que está parado na justiça, está parado na Receita Federal, que está parado sei lá eu aonde, Deus pega e faz se movimentar de novo. Mas Ele não deixa que os filhos dele sejam desamparados. Aquele homem estava clamando pelo seu servo. Aí a Bíblia diz, Jesus fala assim, ó, eu vou lá e eu vou curá-lo. Não se preocupe, eu vou curá-lo. Aí aquele centurião, vamos pensar comigo, centurião é um homem de guerra, vamos dizer assim, nos dias de hoje. Ele era a elite do exército. Imagine a casa que aquele homem devia ter. Imagine a fazenda, Sidney, que aquele homem devia ter. Imagine qual era o tamanho da casa. Não seria nem casa, seria uma mansão, por causa do status daquele homem. Mas a Bíblia diz que aquele homem, ele vira para Jesus e fala assim, Senhor, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Não sou digno de recebê-lo na minha casa. Está escrito na Bíblia. Eu não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto. Se aquele homem não era digno, quanto mais nós. É ou não é? Quanto mais nós. Mas aquele homem, ele entendia uma coisa, que ele não precisava receber Jesus na casa dele para aquele centurião ser curado. Tanto que ele continua dizendo assim, Senhor, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas se o Senhor liberar para a vida daquele meu servo uma palavra de cura, ele será curado. Se o Senhor simplesmente falar que ele seja curado, ele simplesmente será curado. Olha só, um homem que só tinha ouvido falar de Jesus, um homem que só tinha ouvido falar dele, não tinha presenciado, não tinha vivenciado as maravilhas, mas ouviu falar que Jesus estava passando, e por onde Jesus passava, ali o morto ressuscitava, por onde Jesus passava, o cego enxergava, por onde Jesus passava, o paralítico andava, por onde Jesus passava, aquilo que era mal se transformava em bem. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, Jesus está aqui. Não está em corpo presente, como você pode me ver, como eu posso te ver, mas o Espírito dele está dentro de nós, e onde houver algo para ser feito, um milagre para ser realizado, vai se realizar, porque Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus do impossível. Uma só palavra. Aquele centurião vira para Jesus e fala assim, Senhor, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas se o Senhor liberar uma palavra para ele de cura, ele será curado. Se o Senhor liberar uma palavra para ele, para que ele seja curado, ele será curado, mesmo lá na minha casa, mesmo sem o Senhor estar lá. Uma só palavra que Deus mandar sobre a tua vida pode mover qualquer obstáculo que tiver na tua frente. Jesus não precisa descer do céu, Deus não precisa descer do céu, Deus ele não precisa se materializar na sua frente para que você seja abençoado. Basta Ele mandar uma única ordem para que os anjos dele desçam até a tua casa, desçam até a tua família, desçam até a tua vida, que o impossível começa a acontecer na sua vida, que o impossível começa a acontecer na vida da tua família, que o impossível começa a acontecer, não importa. Mateus capítulo de número 8, do versículo de número 5, está tudo isso que eu acabei de falar. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião,
implorando: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Dize somente uma palavra, e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Digo ao meu criado: faz isto, e ele faz. Ao ouvir isto, admirou-se Jesus. Quando ele ouviu daquele centurião, a palavra diz uma única palavra: ele será curado. Jesus ficou admirado com aquela situação. Ficou admirado. Por quê? Porque as pessoas naquela época, elas queriam estar perto de Jesus. As pessoas naquela época, elas queriam andar com Jesus. A Bíblia diz isso, que as mães pegavam os filhos que nasciam e davam para Jesus, para que Jesus levasse-os com ele, porque elas queriam que os seus filhos andassem com Jesus. As pessoas queriam estar perto, as pessoas queriam receber Jesus na casa, as pessoas queriam poder tocar em Jesus, as pessoas queriam poder ficar ali 24 horas por dia, como os 12 ficavam, elas queriam ficar também. E quando de repente chega um homem, naquela estatura, vamos dizer assim, naquele status que ele tinha, e fala assim: se o Senhor disser apenas uma palavra, o meu servo será curado. Jesus ficou admirado. Jesus se admirou com aquilo. Acredito eu, imagino eu, que passou pela mente de Jesus naquele momento algo meio assim: todos querem estar do meu lado, todos querem andar comigo, todos querem que os seus filhos andem comigo, mas enfim alguém entendeu qual é o meu propósito nesta terra. Não sou eu quem curo, mas é o meu Pai que estás nos céus. Eu imagino que Jesus começou a pensar dessa forma. Alguém finalmente entendeu que não precisa estar do meu lado para que a cura aconteça, que não precisa eu estar dentro da casa para que a cura aconteça. Basta uma única ordem, que o meu Pai fará um milagre aonde estiver, porque a Bíblia diz que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe todas as coisas, está em todos os lugares e pode tudo na sua vida. Imagino que Jesus pensou: alguém enfim entendeu. E ele se admirou com aquilo, ficou admirado com aquilo, ficou surpreso com aquilo. E a Bíblia continua dizendo: ouviu isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Encontrei tanta fé. A Bíblia diz que fé é o quê? É o firme fundamento daquilo que não vemos, porém esperamos ou cremos. Se você está vendo algo, estou vendo o André, eu sei que ele pode pegar isso aqui para mim. Isso não é fé, porque eu estou vendo uma coisa que eu sei que dá para ele fazer. Mas acreditar num Deus que você não vê e saber que a enfermidade pode sair do seu corpo, isso é fé. Acreditar que você pode ser curado, isso é fé. Acreditar que a medicina pode dizer que não vai dar certo e fazer dar certo do nada, isso é fé. Você ouvir alguém falar assim: aconteceu na minha vida algo inexplicável, é o poder de Deus através da fé. Fala para a pessoa que está do seu lado: se você tiver fé, fala mais forte, se você tiver fé, vai acontecer na sua vida o que homem nenhum vai poder explicar. Você entendeu o que você falou?
Vai acontecer na sua vida o que homem nenhum vai poder explicar. A medicina não vai saber explicar. Ninguém vai poder explicar o que vai acontecer. Porque a fé é o impossível acontecendo. É Deus se manifestando. É Deus falando, é impossível para os homens, então é possível para mim. E Ele começa a se manifestar na sua vida. Isso é fé. É você entender que Deus, Ele pode todas as coisas. É você entender, como eu preguei há 2 sextas-feiras atrás, Deus está, Deus pode e Deus faz. Deus está conosco, Deus pode transformar essa causa impossível em impossível, e Deus está conosco, e Deus faz na nossa vida. Faz acontecer, faz o impossível acontecer. Eu disse sexta-feira passada aqui quer ver um paralítico andar. As pessoas levantaram a mão. Se tiver algum paralítico aqui, anda, porque Deus pode fazer o paralítico andar. Quem quer ver o cego enxergar? As pessoas levantam a mão. Se tiver algum cego aqui, o cego enxerga. Deus só se manifesta onde há impossível. Há impossível na sua vida? Se houver impossível na sua vida, Deus vai se manifestar. Onde não tem impossível, Deus não se manifesta. Ele só se manifesta no impossível. Aquilo que dá para você fazer, continua fazendo. Aquilo que dá para você fazer, continua tentando. Você pode cair uma vez, você pode cair 2 vezes, mas ainda assim é possível você fazer. E Deus não dá nada para você que seja maior do que sua capacidade. Se Deus deu uma prova para você passar, é porque Ele sabe que você é capaz de passar pelaquela prova. Você pode sair dela rasgado, você pode sair dela sangrando, você pode sair dela chorando, aflito, mas ainda assim você é capaz de passar por ela. Deus não dá prova para ninguém que ninguém não seja capaz de passar. Mas se houver impossível na sua vida, aí Deus se manifesta. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: tem algum impossível na sua vida? Pergunta para outra: tem algum impossível na sua vida? Fala para ela: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Para finalizar, Jesus entende isso e Ele fala: nunca vi em toda Israel tamanha fé como esta. Então Jesus libera a palavra de cura, a ordem de cura para aquele servo. E quando aquele centurião ele chega na casa, aquele servo está totalmente curado. Uma só palavra que Deus mandar na sua vida nesta noite pode mover todo qualquer obstáculo que está na tua frente. Uma palavra que Deus enviar para você nesta noite é para destruir todo e qualquer problema que você possa estar enfrentando. Uma única palavra que Deus mandar pode mover até os céus, pode tirar um monte de um lugar e colocar no outro. Mas Deus, Ele tem o poder de fazer isso só para ver você feliz, só para ver a sua causa impossível se tornar possível, só para ver a bênção sobre a tua vida, só para ver o milagre sobre a tua família. A Bíblia diz que Deus é Pai. Quando nós viemos a nos converter e assim deixamos, a Bíblia diz que nós deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos de Deus. E que pai que não gosta de ver o seu filho feliz? Deus é teu Pai. Ele quer ver o sorriso no teu rosto, Ele quer ver alegria em meio na sua família, Ele quer ver alegria no teu casamento, Ele quer ver alegria no teu relacionamento pai e filho, Ele quer ver você alegre no meio do teu trabalho. E se Ele precisar fazer aquilo que você jamais imaginou que Ele poderia fazer na sua vida, só para te ver feliz, Ele vai fazer. Mas o impossível vai acontecer na sua vida, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Diga assim: o meu Deus. Mais forte: o meu Deus é o Deus do impossível. De novo: o meu Deus
é o Deus do impossível. De novo, o meu Deus é o Deus do impossível. Eu sei que não é o fim, Senhor, ainda que pareça, ainda que os outros digam isso, Senhor. Eu sei que não acabou. Tu és o Deus das causas impossíveis. Aleluia. Desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não incomodes mais o teu Senhor, pois desta vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem, tentando me fazer parar. Mas eu não vou desistir, pois sirvo ao Deus